Oi, pessoal! A gente está aqui para gravar a nossa primeira videoaula, né, que vai acompanhar todo o nosso curso enquanto a gente estiver nesse isolamento. Eu espero que vocês estejam aí bem, se cuidando. Aqui a gente também está procurando fazer todas as recomendações que precisa, né, para esse período, para a gente garantir que a gente não tenha maiores danos aí para todo mundo. Nossa aula de hoje vai ser sobre capacitores. E para garantir que vocês tenham o melhor aproveitamento possível desse período, eu estou tentando selecionar uma variedade de materiais para dar suporte a vocês, simuladores, vídeos, as minhas próprias videoaulas, e eu vou ficar também disponível para vocês ali do Microsoft Teams, que é onde a gente vai ter fóruns, vai poder tirar dúvida, vai poder se ver e, enfim, dar aí todo o suporte que vocês precisam, tá bom? Depois vocês também podem responder lá no fórum do Sava o que vocês acharam, dar sugestões também. Eu acho que os vídeos vão ser uma estratégia boa, porque tem gente que não consegue na hora ter uma conexão bacana e vai ter tudo ali gravadinho. A gente vai começar aqui então a nossa aula, que hoje vai falar sobre capacitores. A gente vai tentar entender o que são esses dispositivos e suas funções. A gente vai tentar também definir com vocês e demonstrar, né, a física através da qual esses dispositivos funcionam, entender que tipos de capacitores existem, como que eles podem ser associados num circuito para garantir aí que o circuito funcione da maneira adequada, tá bom? E entender um pouquinho como que as características físicas dos capacitores alteram a sua forma de funcionamento, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o capacitor ele é um dispositivo que é feito para armazenar cargas. E armazenando cargas da forma como ele armazena, ele vai armazenar também energia eletrostática, né? Porque a gente sabe que uma carga numa região do espaço, ela altera o espaço gerando um campo elétrico, né? Modifica o espaço, gerando um campo elétrico, e esse campo elétrico associa à sua existência um potencial elétrico, que por sua vez vai dotar as cargas que chegam ali naquela região de uma energia potencial elétrica, tá bom? A gente vai ver um pouquinho como que isso funciona. Bom, a gente tem alguns tipos de capacitores possíveis da gente usar em circuitos, né? E dependendo do circuito, eu vou ter um sendo mais eficiente que o outro. Aqui eu tenho o capacitor cerâmico, de poliéster, eletrolítico, de tântalo, óleo e um capacitor variável. Mas todos eles, vocês vão perceber que ele tem essas partezinhas aqui, nessas perninhas, que são metálicas, e tem uma partezinha aqui em cima que a gente diz que é a parte onde está contido o isolante. Então, são armaduras, as partes metálicas, e aqui o material dielétrico, isolante, está colocado entre eles, tá bom? A gente vai estudar hoje o capacitor de placas paralelas, que são esses aqui. Mas eu também tenho aqui um capacitor cilíndrico, que eu vou mostrar para vocês de forma esquemática na próxima tela, tá bom? Bom, aqui, ó, capacitor de placa paralela de maneira esquemática está colocado aqui, bonitinho, ó. Uma placa, outra placa, e aqui ele tem um recheio de material dielétrico. Esse daqui é aquele cilíndrico que estava lá na tela anterior, né? Ele tem aqui o condutor e ele tem um isolante entre essas duas chapas metálicas que estão enroladinhas, tá bom? Mas basicamente é a mesma coisa que o outro. Duas armaduras e isolante no meio. Num circuito, o capacitor ele é representado por esse símbolo aqui, ó. Tá bom? Bom, o que o capacitor, então, ele faz dentro de um circuito? Eu pego aquelas armaduras dele e ligo cada uma a um dos polos de um gerador, uma pilha, uma bateria, enfim, na nossa rede elétrica mesmo, tá certo? E aí o que acontece? Se eu tenho aqui cargas positivas e cargas negativas, eu vou ter aqui uma geração de um campo elétrico entre essas placas, que é o quê? No sentido de afastamento da placa positiva e aproximação da placa negativa. Lembram lá do campo elétrico que a gente falou?
Vamos pensar aqui o que aconteceria se eu colocasse uma carga de prova para testar o espaço entre essas duas placas. Eu teria aqui uma carga de prova, se ela fosse positiva, a tendência dela seria de se afastar de forma acelerada da placa positiva e correr na direção da placa negativa, concorda? Então, de certa forma, essas placas, elas estão gerando ali o potencial de uma carga colocada na região ser acelerada, ganhar energia cinética, né? Ter trabalho feito sobre ela. Então, é para isso que eu desejo colocar o capacitor no circuito, para ele armazenar essa energia. Aqui eu estou colocando uma visão esquemática para vocês lá do simulador que a gente vai usar daqui a pouquinho, que mostra como que fica o campo elétrico entre as placas do capacitor, né? Estou mostrando aqui a visão do campo, ó. Afastamento da placa positiva e aproximação da placa negativa, como eu falei para vocês, tá bom? Beleza. Para a gente poder avaliar a capacidade de um capacitor armazenar energia, a gente define a grandeza capacitância. A capacitância nada mais é do que a razão entre as cargas que o capacitor consegue armazenar em função da DDP que a gente o submete, né? E a gente vai ver agora, simulando, que essa capacitância ela depende só das características geométricas do capacitor. Porque você poderia achar assim, eu conecto esse capacitor a uma DDP enorme, eu também estou aglomerando mais cargas em cada placa do capacitor, de tal maneira que a capacitância não vai se alterar. Eu vou mostrar para vocês agora no simulador como é que isso funciona, tá bom? Estou aqui agora na página, né, da FET Colorado, nesse simulador aqui, laboratório do capacitor básico, que é o que a gente vai usar. Vou clicar. Aqui nessa demonstração capacitância. E aqui o que a gente tem demonstrado é o seguinte, uma pilha ligada a duas placas metálicas, exatamente o que a gente falou. E a gente vê aqui, ó, que eles estão com 6 milímetros de separação entre as placas, tá vendo? Separação 6 milímetros, e a área de cada placa é de 200 milímetros quadrados, tá bom? No momento, eu tô com a pilha desligada, né, desativada. Não tem nenhuma DDP estabelecida entre as placas do capacitor e você pode ver que, clicando aqui, ó, carga da placa, não tem nenhuma carga, tá bom? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou começar a aumentar a DDP entre as placas do capacitor para ver se aqui a capacitância vai se alterar. Então, comecei aqui a aumentar, nota que está crescendo aqui a carga armazenada, mas a capacitância continua 0,30, tá bom? Ó, cheguei ali ao máximo, a carga foi para 0,44, mas a capacitância continuou 0,30. Agora, vamos tentar mexer nas características físicas do capacitor? Vamos tentar aqui mexer na área do capacitor, por exemplo, para ver? Ó, eu estou aqui, vou diminuir essa área para 100 milímetros quadrados. Nota que quando eu diminuir a área para 100 milímetros quadrados, quer dizer, caiu para metade, a minha capacitância caiu para metade também. Então, parece que elas são proporcionais, né? Agora, eu vou mexer na separação entre as placas, tá bom? Vou chegar aqui e vou botar essa separação para 3 milímetros. Opa, foi um pouquinho demais. 3 milímetros. Para 3 milímetros com a área pela metade, ela ficou em 0,30 de novo. Vamos botar a área das placas de novo, 200 milímetros, para ver? Olha, quando eu botei aqui 200 milímetros de área e uma separação, quando eu retornei, né, a placa para 200 milímetros de área e a separação ela foi para 3 milímetros, que é a metade da separação original, a capacitância praticamente dobrou. Né? Tá aqui 0,59, esse simulador não é assim preciso na ponta de faca, praticamente dobrou, praticamente foi para 0,60. Então, parece que a área ela é proporcional à capacitância, né, como a gente já tinha visto antes, e que a separação é inversamente proporcional. Quando eu diminuo a separação, a capacitância dobra.
Bom, vamos olhar de novo lá na apresentação para a gente chegar a algumas conclusões? Primeiro, só retomando um pouquinho, né? A gente já tinha falado que a capacitância de um capacitor depende apenas das suas características geométricas e do material do qual ele é feito. E ela é medida em farad. Um farad é igual a 1 coulomb por volt, tá bom? No SI, como a gente estava vendo já lá na simulação. E, de fato, a gente viu que não importa a DDP, né? Eu submeto um mesmo capacitor a DDPs diferentes, mas se eu não alterar as características físicas dele, a capacitância se mantém. Seguindo um pouco adiante, para a gente ver as conclusões que a gente pode chegar sobre a influência das características físicas do capacitor sobre a sua capacitância, a gente chega à conclusão de que a capacitância depende só das suas características físicas, sendo que ela é proporcional à área das suas placas e inversamente proporcional à distância entre elas. Ela vai depender do meio no qual o capacitor está também, né? A permissividade eletrostática do meio. Se eu for colocar isso em forma matemática, eu vou dizer o seguinte: para falar da capacitância de um capacitor, pensando que eu estou construindo esse capacitor, tá? Eu vou ter o seguinte: a capacitância é proporcional à permissividade do meio no qual o capacitor está imerso, proporcional à área das placas do capacitor e inversamente proporcional à distância entre essas placas, tá bom? Isso, gente, a gente vai usar quando essa expressão? Quando eu estiver querendo calcular a capacitância de um capacitor, pensando do que ele é feito, das características dele, enfim, pensando no material, na forma e tudo mais do capacitor, e não no funcionamento do capacitor num circuito, né? Porque eu tenho aquela outra equação que me permitia ver a capacitância em função da carga e da DDP, ok? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre como o capacitor armazena energia, tá bom? Eu vou pensar um pouco agora na energia que eu quero disponibilizar no circuito por esse capacitor e por isso eu vou olhar para aquela variável no simulador de energia armazenada. Vamos lá? Então, olha só. Eu voltei aqui para o meu simulador, restabelecendo as características originais lá do capacitor, né? Distância de 6 milímetros entre as placas e uma área de placa de 200 milímetros quadrados, ok? E agora eu vou marcar aqui para ver a energia armazenada por esse capacitor. Bom, vou começar a variar aqui a DDP da pilha. Nota que na medida em que eu vou aumentando a DDP aqui, ó, eu vou aumentando a carga e eu vou aumentando também a energia que é armazenada, tá bom? Então, apesar da capacitância não depender da DDP que eu estou colocando ali, a qual eu estou submetendo esse capacitor, a energia armazenada depende. Isso, gente, tem uma razão de ser. Vocês lembram que a definição de DDP era o trabalho por unidade de carga que era feito sobre uma determinada carga numa região do campo elétrico, né? Numa determinada posição num campo elétrico. Então, quando eu tenho uma DDP aumentando, eu, na realidade, tenho mais trabalho por unidade de carga associado àquela posição do campo elétrico. Vamos voltar lá para a apresentação para a gente ver como é que isso está sendo feito? Então, se a gente fizer um gráfico aqui, ó, carga em função da DDP entre as placas de um capacitor, tá? Se eu multiplicar carga por DDP, eu tenho exatamente a unidade de energia, não é isso? Porque a carga nada mais é do que... A carga não, desculpe. A energia nada mais é do que carga vezes DDP, pela definição de DDP, né, de potencial elétrico, ok? Como a gente viu que a carga é proporcional a DDP num capacitor, se eu fizer aqui a área embaixo desse gráfico, eu vou ter exatamente
o cálculo da minha energia armazenada por aquele capacitor. Eu vou poder dizer que a energia armazenada é Q vezes V sobre 2. Mas a carga não é C vezes V? Pela definição de capacitância? Então, eu posso dizer que a energia armazenada por um capacitor é dada por C vezes V ao quadrado sobre 2. Ok? Ficou compreendido isso? Então, pessoal, terminamos aí o conteúdo da nossa primeira aula de capacitores, que falou sobre a capacitância e a energia armazenada por um capacitor. Agora, a gente vai fazer nos outros vídeos a associação de capacitores para a gente terminar essa unidade de trabalho da gente. Não deixem de fazer os exercícios indicados, mexer no simulador, tirar as dúvidas, mandar as dúvidas, né, para mim. Vocês têm como fazer contato, colocar comentários depois do vídeo, ok? E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um abraço.